Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos dando início a mais um culto online aqui no YouTube da Igreja Batista dos Olhos d'Água. Nesse momento eu gostaria de estar fazendo uma oração inicial. Senhor Deus, nós te louvamos pela sua graça, pelo seu cuidado, pela semana que tivemos, Pai, e por toda a sua misericórdia renovada em nossas vidas. Que o Senhor venha falar aos nossos corações através da tua palavra, Senhor, e que nós possamos mesmo à distância, Pai, cultuar o teu santo nome, em espírito de comunhão, e sempre, Deus, buscando fazer a tua vontade, entender a tua palavra, Deus, e cumpri-la, Pai. Que nós possamos ser não só ouvintes, mas também praticantes da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento nós estaremos lendo o texto de 2 Pedro, do capítulo 1, do verso 3 ao verso 4, que diz assim: Seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. A escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu
Meus irmãos, como alguns de vocês já sabem, nós estamos em campanha de missões nacionais, né? O tema da nossa campanha é Porque Ele Nos Amou Primeiro, né? É uma campanha para mostrar para as pessoas o que Deus tem feito nos campos missionários, para conseguir pessoas que continuem orando, né? Para incentivar a igreja do Brasil inteiro, as igrejas batistas do Brasil, a estarem orando e contribuindo financeiramente para que essa obra continue, para que outras pessoas conheçam a Cristo, para que os projetos eles se desenvolvam. Né? Você que ainda não fez a sua contribuição, você ainda pode estar fazendo essa contribuição, nos procurando, né? Ou comentando aí, falando com a gente quando vocês verem, né, a gente passando pela comunidade, né? E você vai estar podendo fazer essa contribuição. E principalmente, meus irmãos, orando por esses projetos. E é exatamente o que a gente vai fazer agora. Nesse momento de oração, nós vamos estar orando por essa campanha, para que o alvo seja alcançado, e também pelos missionários, para que eles possam em breve receber, né, essa contribuição, para que eles venham desenvolver os projetos, e também para que Deus continue cuidando, dando forças e fortalecendo o coração dessas pessoas. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pois temos o privilégio de levar a sua mensagem, nós temos o privilégio, Pai, de falar do teu amor para as pessoas, levar a esperança, a alegria, a verdadeira esperança e a verdadeira alegria, Pai. Nós te pedimos, Pai, por esse alvo. Nós sabemos que a dificuldade do nosso país, não só do país, mas do mundo, em relação às finanças, em relação ao dinheiro, nessa pandemia pioraram, mas nós cremos que o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus que pode prover, que pode ajudar cada pessoa, Deus, a contribuir com um pouquinho, para que a sua obra seja feita, para que os missionários continuem no campo, continuem levando esperança, continuem amando, porque o Senhor nos amou primeiro. Deus, nós te pedimos por essas pessoas que se entregam, Pai, que deixam os seus lares, que saem com suas famílias para um lugar distante, Deus, para cuidar de outras pessoas. Que o Senhor possa estar fortalecendo, Deus, ajudando, Deus, para que eles possam perseverar e continuar, Deus, levando alegria, levando esperança, levando esse amor que o Senhor tem por nossas vidas, Pai. Cuida da saúde deles, cuida, Senhor, das suas dificuldades, dos seus medos, dos seus anseios, Pai, da sua família. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, para a honra e glória do seu nome, Deus. É por isso que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse momento eu gostaria de estar convidando vocês a abrirem suas Bíblias em 2 Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 5. Né? Agora, no começo do culto, nós lemos a primeira parte do capítulo 1, o verso 3 e o verso 4, né? Onde Pedro ele vai falar que nos foi dado, né, tudo que nós necessitamos e precisamos para a vida e para a piedade. Né? Ele vai falar que é pelo conhecimento daquele que nos chamou para a própria glória e própria virtude. Então, Deus nos deu tudo que nós precisamos para a vida, para a piedade, e isso é para a glória dele, para a glória e virtude do nome dele. Então, nós vamos continuar esse texto a partir do verso 5, que diz assim: Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Continuando, ele diz: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, essa carta, né, que Pedro escreve essas igrejas, né, essa igreja, ele vai falar, né, a respeito de que nós fomos chamados, que nós fomos nos foi dado, né, tudo que é necessário para a vida, tudo que é necessário para vivermos em piedade, vivemos a piedade. E lá no começo ele usa uma palavrinha que é assim: por isso mesmo, empenhem-se. Essa palavra empenhem-se é a mesma coisa que esforce-se, né? Então, ele está falando aqui, ó, se esforcem para fazer essas coisas.
Aqui tem uma curiosidade, né? A gente sempre fala que sempre é pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pelo poder de Deus que a gente realiza as coisas, que a gente prega o Evangelho, que a gente vive o Evangelho, e de fato, é pelo amor de Deus, é pela graça de Deus, é pelo poder dele, né? E todo esse mérito, tudo isso deve ser para a honra e glória do nome dele, tudo, né? Como ele mesmo vai dizer, é para a glória e virtude do próprio nome dele. Mas isso não tira os nossos esforços, né? A graça de Deus, ela não tira os nossos esforços. Nós devemos sim nos esforçar para viver piedosamente, vivendo a vontade de Deus, fazendo, amando o próximo, vivendo essas coisas que ele tem para nós. O que a graça tira é o mérito, né? Porque nós nos esforçando para isso, nós não temos nenhum mérito, né? Nós não somos merecedores por fazer essas coisas, por nos esforçar, né? Porque tudo isso daí vem da graça de Deus, vem do amor de Deus. Mas o esforço a gente tem que ter, a gente tem que se esforçar para viver, a gente tem que se esforçar para se atentar aos mandamentos e cumpri-los. Então, ele está falando, esforcem-se para acrescentar a sua fé. E que fé é essa? A gente vê no verso 1, né, desse mesmo capítulo 1, que ele fala assim, ó, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Então, essa fé nós recebemos de Deus, é Deus quem dá a fé. Então, ele fala, acrescentem a essa fé que foi dada a vocês, vocês que foram eleitos, vocês que foram chamados a fazer parte dessa natureza divina, acrescentem essa fé de vocês a virtude. E virtude aqui é ações. Ações, pequenas ações ou grandes ações que nós fazemos. Na primeira carta de Pedro, ele vai mandar para um grupo de pessoas e ele vai pedir para essas pessoas serem santas assim como Deus é santo. E da maneira como elas viverem na região que elas estiverem morando, na região que elas estiverem sendo igreja ali, através das ações delas, as pessoas vejam isso, as ações delas, e glorifiquem a Deus. E vejam que algo existe diferente. A sua atitude diferente em meio a esse mundo pode fazer com que uma pessoa olhe e enxergue a diferença. Essa pessoa é diferente. O que será que tem de diferente nela? É aí que a gente mostra a diferença, que é Deus trabalhando na nossa vida, é Deus que nos dá essa fé, que nos faz viver essa maravilhosa vida, essa maravilhosa virtude que Ele nos dá. Então, no caso, acrescente à vossa fé o crer em Jesus Cristo, ações. E as ações, a virtude, o conhecimento. E que conhecimento é esse? O conhecimento de Deus. Adicione a essa virtude, a essas ações, o conhecimento de quem Deus é, o conhecimento dos atributos dele, de como ele trabalha na nossa vida, de como ele perdoa os nossos pecados, de como ele é misericordioso, de como ele nos ama, de como ele nos amou, da sua justiça, da sua ira, né? Esse conhecimento de que Deus é um Deus que zela pelo seu povo, que cuida pelo seu povo, né? E da mesma forma, nós em ações, em virtudes, nós cuidamos de outras pessoas. Continuando, ele diz, ao conhecimento, o domínio próprio das nossas vontades, o domínio próprio sobre os nossos pecados. Nós somos libertos do poder do pecado. Agora a gente pode dizer não para o pecado, a gente pode dizer não àquele desejo que a gente tinha no passado. A gente pode se controlar no momento, talvez você seja uma pessoa que tem um problema com ira, problema com raiva, naquele momento que a pessoa está pedindo para você estourar, explodir ali, você segurar e falar, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que mostrar que Cristo faz uma coisa no meu coração, está fazendo uma coisa no meu coração, e aí você tem o domínio próprio. O Espírito Santo conduz você a ter esse domínio próprio. É o controle, é a prudência, é o cuidado com o outro, né? Você não se exaltar e se preocupar com o próximo. Ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança aqui é continuar, é não parar, é não desistir desse caminho. É um caminho difícil, como nosso Senhor Jesus Cristo passou. Foi um caminho difícil, mas mesmo assim ele olhou para algo maior, ele olhou para a vitória, ele olhou porque tudo refletia para a glória de Deus, tudo seria para a glória de Deus. Nós devemos perseverar, porque isso é para a glória de Deus. Ele nos salvou, Ele nos ama primeiro, Ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos, nós o glorificamos, nós devemos continuar perseverando, mesmo com sofrimentos, mesmo com dificuldades, amando esse Deus e perseverando. Ele continua dizendo, a perseverança, a piedade. A piedade. Em inglês, essa palavrinha, ela quer dizer literalmente viver como Deus, ou viver semelhante a Deus, ou escolher viver como Deus.
né? Tendo as atitudes que Ele quer pra gente, os mandamentos, não só com as pessoas, mas com a nossa própria vida. Na maneira como a gente dirige a nossa vida, nas nossas decisões, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente fala, né? Por onde a gente anda, né? Viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele continua dizendo, a piedade, a fraternidade, ao amor de irmão, ao amor de família, amando o próximo, cuidando, se importando da mesma forma como se fosse para nós mesmos, né? Então esse amor de amigo, esse amor que faz a gente pensar no irmão, pensar naquela pessoa, será que aquela pessoa está passando dificuldade, será que essa pessoa está precisando de ajuda, vai lá, conversa com a pessoa, busca saber qual são a necessidade dessa pessoa, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Né? O amor, tudo isso eu acredito que se encaixa no amor. O amor ao próximo, o amor a Deus. Né? Reflete o caráter dele, reflete aquilo que ele tem para as nossas vidas. Né? E ele continua dizendo, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Tudo isso daqui, crescendo em nossas vidas, se desenvolvendo nas nossas vidas, vai prevenir a gente de lá na frente a gente ser improdutivos e inoperantes. Isso vai frutificar, isso vai fazer a gente criar maturidade, a gente vai ser fortalecido, a gente vai ser capaz de discernir a heresia, de discernir os erros que têm sido propagados por aí. Possivelmente alguns desses irmãos em que Pedro escreve estavam passando por dificuldades em relação à teologia, muitos ensinando uma coisa, outros ensinando outras. E aqui Pedro está falando, se fortaleçam no conhecimento de Deus, na virtude, na perseverança, na fraternidade, amem uns aos outros, estejam juntos para ensinar uns aos outros, se preocupem com uns aos outros. Ele está falando, igreja, se fortaleça. Né? Preste atenção naquilo que tem sido ensinado, se fortaleça naquilo que Cristo ensinou, porque isso vai prevenir vocês de serem inoperantes, de serem improdutivos lá na frente. Continuando, ele diz, todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo da purificação de seus pecados. Eu vejo essa parte como uma espécie de ingratidão. Né? Quando a gente não quer enxergar essas coisas, quando a gente não quer fazer essas coisas ou, sei lá, não tem essa predisposição para fazer isso, é como ele diz aqui, é como se nós estivéssemos cegos, é como se a gente tivesse esquecido que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, né? Então que a gente possa se lembrar que nós fomos perdoados e que essa palavra, né, que todos esses ensinos que Pedro traz aqui são possíveis por meio da graça, por meio do poder de Deus que nos faz participantes dessa natureza divina dele. Ele continua dizendo, portanto, irmãos, empenhem-se, esforcem-se, como eu já tinha dito no começo, ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Então, se esforcem, porque isso aqui, ele prova a vocação de vocês, prova o chamado de vocês, prova que vocês são a igreja, vocês são a noiva de Cristo, né? Então, se esforcem, porque isso consolida, isso mostra que vocês são chamados e que vocês jamais tropeçarão. Aqui ele não está dizendo aqui, meus irmãos, que a gente não vai pecar. Ele está falando, ele sabe, ele entende que nós somos pecadores, somos falhos. Mas ele está dizendo aqui, se a gente tropeçar, a gente continua. Como ele disse aqui, a perseverança, não parar. Mesmo nas quedas, a gente se levanta, crendo na misericórdia e no amor de Deus, nos méritos de Cristo e não nos nossos méritos. A gente se esforça, mas os méritos são todos de Cristo. Então, jamais tropeçar nesse sentido. E ele continua dizendo, assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Tudo isso confirma no nosso coração que nós somos chamados, que nós somos eleitos em Jesus. Tudo isso confirma a nossa entrada no reino celestial de Jesus Cristo. Confirma que ele morreu por nós na cruz. Confirma no nosso coração e testifica com o Espírito que nós somos filhos de Deus. Que Deus possa falar ao seu coração através dessa palavra, que você possa meditar ainda mais nela, lê-la com calma, ler com paciência, vendo, observando cada detalhe, cada riqueza desses ensinamentos de Pedro a respeito de produtividade, de fazer a vontade de Deus, de amar o próximo, de viver, né, piedosamente, vivendo aquilo que Deus tem para a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe, meus irmãos, e até a próxima. É isso, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós temos alguns avisos, né?
Possivelmente, provavelmente, no dia 8 agora, né, de novembro, nós estaremos retornando os nossos cultos ali nos Olhos d'Água. Né, a gente vai seguir uma cartilha de recomendação do pessoal da saúde, com um medidor de temperatura, álcool em gel, e todo cuidado, né, vocês deverão estar com as máscaras. A gente vai fazer o isolamento dos bancos certinhos, o distanciamento, né, pedido ali pela organização da saúde, e enfim. Mas a gente vai estar ainda avisando vocês a respeito de como vai ser, né? Possivelmente a gente vai poder passar na casa de cada um de vocês, passando as informações certinhas. E se Deus quiser, se Deus permitir, nós estaremos retornando sim no dia 8, no domingo dia 8, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, presencialmente cultuando a Ele, cantando louvores a Ele. E eu espero e conto, né, se você puder, se você não for da turma de risco, a sua presença vai ser muito especial pra gente, nesse retorno. Deus abençoe, estejam orando por isso e até a próxima.